Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube. Neste domingão, pra gente falar de Botafogo, separei aqui talvez o assunto mais importante de ontem à noite, início também da manhã deste domingo, para falar de Luiz Henrique, né? O rei da América, o melhor jogador da Libertadores, né? O jogador talvez aí um dos mais importantes da história recente do Botafogo, campeão brasileiro, campeão da Libertadores em 2024 pelo Glorioso. Ele está a caminho do Zenit da Rússia, agora sim, depois de muitas idas e vindas, né? Primeiro falaram que ele poderia ir para a Fiorentina, depois falaram que ele poderia ir para a Inglaterra, depois para o Lyon, e aí terminou indo para a Rússia. O Zenit vai pagar aí 35 milhões de euros. 30 milhões à vista, ó, pá, no cash para o Botafogo, né? Existe ainda a possibilidade ainda de o Zenit conseguir um desconto aí de 3 milhões de euros e fechar a operação em 32 milhões de euros. 30 milhões à vista e mais 2 milhões de euros em cima de metas que foram estabelecidas em contrato. É a maior negociação de um jogador acima de 21 anos na história do futebol brasileiro. É a maior venda da história do futebol brasileiro de jogadores aí mais velhos, entre aspas, né? Porque o Botafogo é a maior do Botafogo na história com sobras. Isso é um fato, né? É a maior e vai ser aí por muito tempo, talvez, a maior venda da história do Botafogo. Mas do Brasil é isso, porque os jogadores quando saem muito caro daqui, né, Neymar e tal, são tudo jogadores mais jovens, né, com 18, 19 anos. Acima de 21, Luiz Henrique bate esse recorde, 30 milhões à vista, meus amigos. Que negócio, né? Então é o seguinte, ele já está viajando, né, já está a caminho de Doha, no Catar, onde o Zenit está fazendo pré-temporada, né, e vai se apresentar ao clube russo nos próximos dias, tá bom? Isso que aconteceu, essa negociação que aconteceu, na minha opinião, cara, ela foi boa para o Botafogo não só em termos financeiros, ela também estreitou ali um pouco as relações entre o Botafogo e o Zenit, já que o Botafogo está aí encaminhado com o Wendel, isso facilitou, o Botafogo queria o Wendel e essa negociação do Luiz Henrique, né, fez com que a parceria entre Botafogo e o Wendel fizesse com que o Zenit liberasse mais fácil aí o Wendel, que é titular da equipe, né? O Wendel deve chegar ao Botafogo em junho, no meio do ano, depois que terminar a Liga Russa. E também o Arthur, ponta direita, que vai ser o tema do próximo vídeo. O Botafogo fez proposta oficial pro Arthur. Esse tá na reserva do Zenit, então deve ser até um pouco mais fácil do Zenit liberar, mas o Wendel é titular, cara. Então, essa negociação do Luiz Henrique estreitou as relações ali entre o Botafogo e o Zenit, e o Botafogo tá se despedindo do Luiz Henrique e deve trazer aí o Wendel e talvez o Arthur também, para reforçar o plantel do Botafogo, né? De fato, o Luiz Henrique fez história no Botafogo. Comprado por 20 milhões de euros no início de 2024, junto ao Betis da Espanha, Luiz Henrique fez 55 jogos com a camisa do Botafogo, marcou 12 gols, deu 5 assistências. Por isso que eu falo às vezes para as pessoas, parem de analisar futebol somente com números frios, tá? Você tem que assistir, você tem que ver o jogador jogando. Porque se você for pegar esses números aqui, frios, né? 55 jogos, 12 gols, 5 assistências, você fala de um atacante, né? De um ponta direita, você vai virar e vai falar assim, nada demais. Quem assistiu o Luiz Henrique jogar sabe o que eu tô falando. Torcedor do Botafogo, então, né? Assistiu o Luiz Henrique acabar com diversas partidas, né? Criar muitas situações, ser decisivo em final de Libertadores, né? Rei da América, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, certo? Então, por isso que eu falo, analisem mais do que somente pegar aí números e ficarem jogando ao vento, né? Luiz Henrique foi muito importante no Botafogo, sai daqui com uma história muito bonita, né? Um ano no Botafogo e já foi capaz de desequilibrar no futebol brasileiro. Era isso mesmo que a gente esperava quando o Botafogo contratou ele do Betis, que ele voltasse ao futebol brasileiro e que ele desequilibrasse. E foi isso que ele fez.
né? Melhor jogador do Campeonato Brasileiro, melhor jogador da Libertadores, rei da América e decisivo. Então, só resta o torcedor do Botafogo mesmo torcer pelo sucesso do Luiz Henrique na sua carreira. Vai finalizar aí um contrato de 5 anos, vai assinar um contrato de 5 anos com o Zenit, então vai ficar bastante tempo na Rússia. A gente pode, olhando para o Luiz Henrique, questionar, né? Poxa, né? Poderia ir para a Itália, poderia ir para a Inglaterra, vai lá para a Rússia e tal. A gente pode questionar, olhando pela ótica do atleta, se foi uma decisão ruim, se foi uma decisão boa para ele, né? Eu realmente não sei em relação à diferença salarial, se realmente o que ele vai ganhar na Rússia é muito mais do que ele ganharia, por exemplo, na Itália ou na Inglaterra, mas fato é que se fosse para escolher somente na parte técnica, era muito melhor, isso todo mundo concorda, muito melhor ir para a Inglaterra ou Itália do que ir para a Rússia. Mas a gente não sabe os bastidores, né? Não sabe o que levou o Luiz Henrique a escolher a Rússia nesse momento. Com certeza é uma decisão em conjunto, né, com o seu empresário. Teve também, provavelmente, conversa com a nova esposa. Não que ela fez um vídeo para dizer que ela não manda nele, não decide por ele, mas com certeza houve, né, uma conversa, né, com a esposa. Mesmo que a decisão final seja dele, é fato que ele deve ter conversado com a esposa sobre se na Rússia seria legal, enfim. E ele decidiu aceitar a proposta, essa proposta que foi a maior de todas, né? A Fiorentina fez uma proposta mais baixa. A Premier League também não chegou a esses valores exorbitantes que são os valores do Zenit, né? Isso é um fato, né? O que o Zenit vai pagar é realmente um absurdo. A gente está falando de 30 milhões de euros à vista para o Botafogo. Estou com a calculadora na mão, cara. Vou fazer aqui, ó. 30 vezes 6,10, né? Que é o dólar tá hoje. 183 milhões. Vamos botar arredondado, 180 milhões à vista para o Botafogo. De reais, né? É muita grana, meus amigos. Então, assim, a proposta do Zenit é uma insanidade. Para o Botafogo, eu acho que foi um grande negócio. O Botafogo fecha aí a maior venda da sua história. O Botafogo mostra ao mercado que está fazendo a sua primeira grande venda na SAF. Mostra ao mercado que outros clubes podem vir aqui no Botafogo e tirar um jogador. Mas vai ter que desembolsar muita grana. Esse é o recado que o Botafogo passa ao mercado com essa venda do Luiz Henrique. Não vende por qualquer mariola, não vende por qualquer... enfim, não vende a preço de banana, enfim, usem o ditado que quiser. A época que o Botafogo vendia por 3 balas Juquinha, acabou, meus amigos. Agora, as vendas são essas. O Botafogo comprou por 20 milhões de euros, está vendendo por 30 e poucos milhões de euros. 30 milhões de euros à vista. Acabei de fazer a conversão com vocês aqui, 180 milhões de reais, ó, no cash. Esse é a SAF do Botafogo, né? A gestão do Botafogo. Então a gente agradece ao Luiz Henrique pelos serviços prestados e isso faz com que novos jogadores que estejam talvez na mesma condição do Luiz Henrique, jogadores que estão na Europa, mas que talvez pensam em voltar no Brasil para se destacar, chegar à seleção brasileira, né? Ganhar uma Libertadores, ganhar um Campeonato Brasileiro e depois retornar para a Europa, novos jogadores vão olhar para esse case, né, do Luiz Henrique aqui no Botafogo e vão falar, o Botafogo realmente é aí um clube que eu posso ir tranquilo, né, porque vai estar disputando todos os títulos, é um clube que tem uma porta de entrada na Europa muito grande e tem um projeto cada vez mais sólido. Obrigado, Luiz Henrique, obrigado por tudo, obrigado por aquele gol contra o Atlético Mineiro na final da Libertadores, um dos gols que eu mais comemorei na minha vida. Né, foi aquele gol ali que me deu uma baita confiança de que mesmo com 1 a menos a gente venceria aquela final. Tava 0-0, a gente tava com 1 a menos, eu ainda tava meio receoso porque é muito difícil você jogar com 1 a menos. E naquele gol ali eu tive certeza que o título era nosso. Impressionante que aquele gol ali inflamou a torcida do Botafogo no Monumental de Núñez. Eu começo até a ficar emocionado porque... foi inacreditável o que aquele gol fez com a gente dentro daquele estádio do Monumental. E obrigado, Luiz Henrique, por tudo. E você depois ainda sofre o pênalti que o Alex Telles converte o 2-0. Então, assim, Luiz, muito obrigado por tudo. Que você tenha um sucesso na tua carreira e que você proporcionou ali um dos dias mais felizes das nossas vidas. Obrigado, Luiz. Seja muito feliz na Rússia. Vamos pra cima. O Botafogo continua com seu projeto em busca de mais títulos. Um abraço, até a próxima.